Primeiro eu quero agradecer, Ana, pela sua disponibilidade, pelos seus alunos. Então, gente, nós vamos ter uma parte prática aqui com os alunos da Ana, vou mostrar aí algumas coisas, como é que funciona, né, o IoT, aí vai ser bastante interessante, acho que é bem legal, né? Então, obrigado, Ana, pela sua disponibilidade, né, na sexta-feira à noite, né, e dos alunos também, né, para fazer essa apresentação para a gente. Então, Ana, deixa aí com os meus alunos contigo e muito obrigada, tá bom? Bom, obrigada, professora Márcia. Ito. Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? Apesar de ser uma sexta-noite, final de semestre, que a gente está bem cansado, é uma satisfação poder colaborar aí com a disciplina de seminários da professora. E, assim, conheci a Márcia esse ano, casualmente, no Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde, e a gente já tinha ali naquele momento pensado em fazer algumas parcerias, então acho que essa a primeira delas, né, de muitas que ainda com certeza virão. Então, eu combinei com ela que eu ia falar com você sobre a internet das coisas, mas especificamente aplicada à saúde, que é o que eu tenho estudado nos últimos anos e que eu assim tenho mais autoridade para falar desse assunto, considerando aí todas as pesquisas e os trabalhos que a gente tem feito, e também os trabalhos que tem feito junto ao curso de engenharia de computação. Então, meu nome é Ana Lúcia Schiaffino Morales, estou atualmente, então, na Universidade Federal de Santa Catarina, atuo no departamento de computação, com disciplinas aqui, principalmente, da área de rede sem fio, até um período atrás, agora modelagem de simulação, mas assim, trabalhando diretamente com os alunos e sempre voltado com a área de transmissão de comunicação, que é a área talvez que eu tenha atuado nos últimos 22 anos que eu trabalho no ensino superior, né. Então eu tinha encaminhado um mini currículo para vocês, né, não tem necessidade de ler todo este mini currículo, mas assim, só para vocês terem então uma ideia, eu sou professora de, ensino superior há 22 anos, tenho doutorado há mais de 20, né. Esse ano completei 20 anos em julho, então, assim, é realmente uma jornada aí de pesquisa e de atuação no ensino superior que me satisfaz muito. Eu gosto muito do que eu faço e tenho certeza que os meus alunos, por aceitar esse convite na sexta-feira à noite, também devem gostar muito da minha atuação como docente, né. Eu fico honrada quando eles aceitam um desafio desses, ainda mais o Tiago foi avisado ontem que ele ia colaborar comigo nessa palestra. Então os meus alunos são o Tiago e o Marcelo, a gente incluiu aqui na apresentação também um mini currículo deles. Tiago atualmente tem atuado como bolsista num projeto de sistemas inteligentes afetivos junto comigo, né, então ele é um bolsista PIBIC-CNPq. E o Marcelo, assim, resumidamente, os dois perfis, o Marcelo atua no projeto da Anatel, né, sobre Web3, a gente está tendo o desafio ali de desvendar a área econômica das aplicações descentralizadas e metaverso, principalmente, junto da área de telecomunicações. Então a gente tem um projeto em parceria lá com a Universidade Federal, de Goiás, na verdade o projeto é deles e nós 2 atuamos então como pesquisadores, eu como pesquisadora docente, ele como pesquisador então do nível de graduação. Depois eles vão apresentar então a parte prática, porque a professora Márcia me disse que vocês gostavam bastante de programação, e então a gente achou interessante incluir aí algumas atividades aí de prototipagem de dispositivos para vocês que se interessarem, né, conseguir já quem sabe trilhar um caminho aí para fazer alguns alguns dispositivos funcionarem, alguns sensores junto das diversas ferramentas que estão disponíveis aí, que eles vão falar um pouquinho
Então, durante a parte que eles ficaram responsáveis ali por ministrar. A gente dividiu, então, essa palestra, né, que é praticamente uma aula aí sobre IoT aplicado à saúde, em 4 momentos principais, né. Então, a primeira parte eu vou falar de conceitos de infraestrutura, para vocês tentarem entender o que que é esse internet das coisas aplicada à saúde, né, quando vocês ouvirem ou quando vocês lerem essa palavra, vocês já conseguem, então, identificar do que se trata, né, todo um universo relacionado a sensores, à comunicação, dispositivos e camadas de comunicação, então não é uma coisa muito simples. Então, a ideia aqui é desmistificar um pouco isso, apresentando para vocês essa parte de infraestrutura, de arquitetura, de protocolos. Depois vem a parte prática, né, que então os meus colaboradores aí vão apresentar um, um estudo de caso e a parte da configuração ali em nuvem, né, que vocês podem depois estar experimentando. Depois eu vou falar um pouco de aplicações. Essa área ela é assim, ela é extremamente vasta, é muito difícil em uma hora falar tudo que tem sobre a internet das coisas, principalmente aplicada à saúde. E cada vez que entra um elemento novo, seja ele de uma inteligência artificial explicativa, uma inteligência artificial generativa, uma Web3, a gente consegue conectar ali com o IoT novas possibilidades, novas aplicações, quer dizer, vai todo tecendo um novo universo de coisas que são possíveis de fazer com a tecnologia que vem avançando. Então, assim, é muito difícil em uma hora dizer tudo para vocês, mas eu espero que vocês, né, a partir daí, se tiverem interesse, consigam depois ingressar nesse universo aí, quem sabe produzir alguma startup, algum produto tecnológico para esse universo. E no final ali vou falar alguns desafios e algumas considerações finais. A parte de segurança e privacidade, eu sei que vocês tiveram a apresentação de segurança na outra semana, mas aqui ainda é uma lacuna a ser resolvida, não tem como não falar disso, mas eu vou tentar ali, numa fala muito breve, só chamar a atenção para algumas coisas que eu tenho visto aí em trabalhos científicos e acadêmicos, principalmente, que às vezes esquecem desse ponto importante que é a questão da segurança e da privacidade. Então, vamos por conceitos e infraestrutura de internet das coisas. Então, assim, internet das coisas, se a gente fosse considerar só a internet das coisas, a gente ia entrar muito no universo de cidades inteligentes, de coisas que estão sendo monitoradas para diversas áreas. Então, a gente tem, principalmente, eu separei uma figurinha ali que eu tirei de um artigo. Todas as figurinhas, quando eu retiro de algum artigo ou de algum site, vocês vão ter a referência no slide, tá? Então, ali a gente tem a agricultura, que principalmente é a agricultura de precisão, que a partir de dados coletados por sensores e transmissão, a gente consegue melhorar a produtividade. Além de saúde, eu trabalho com alguns mestrandos na área de agricultura também, com a parte de internet, mas eu não achei melhor só focar aqui em internet das coisas na saúde, porque senão a gente ia para mais de 2 horas de palestra, porque realmente são coisas completamente diferentes, redes diferentes, dispositivos que o que se usa na saúde não vai se usar ali na agricultura, porque são áreas de coberturas diferentes, não tem todas as características que diferenciam essas aplicações. Então eu coloquei essa figura aqui para vocês entenderem que esse universo ele pode se dividir em vários grupos. Então a gente tem a indústria, principalmente 4.0, né, que tem sido falado muito nos últimos anos, que também se utiliza desses conceitos de IoT para melhorar e para intensificar, né, as suas produções. Tem a parte de transporte, onde a gente pode destacar ali as redes veiculares e outros
outras aplicações que estão relacionadas à parte de logística e de transporte. Educação também se beneficia com alguns dessas aplicações, e possivelmente a área de esporte também tem bastante relação. O esporte está um pouco relacionado assim com a questão da saúde também por causa da atividade física, né? Mas também é um outro conjunto de diversas coisas que podem ser resolvidas e que se pode aplicar também conceitos de internet das coisas para resolver. Mas o nosso assunto hoje, dessa sexta-feira, é a área da saúde e os cuidados com a saúde. Então, eu deixei ali, eu botei um círculo ali, mas ficou meio transparente, porque está tudo meio claro. Mas, enfim, ali é a área da saúde. E quando a gente fala em saúde, e vocês forem na literatura científica ou vocês forem procurar trabalho dessa área, vocês vão achar inúmeros termos que muitas vezes estão relacionados com a internet das coisas ou permeiam a internet das coisas ou fazem uso da internet das coisas de alguma forma. Então, por exemplo, vocês podem encontrar Medicine 4.0, Health 2.0, e-Health, Internet of Medical Things, ou ainda IoT Framework for Healthcare. Quer dizer, esse último termo ali eu encontrei, sei lá, eu acho que ainda esse ano, perto de junho, quando eu estava organizando o mini curso, que era um termo novo que surgiu para explicar também um pouco de uso de IoT dentro da área da saúde. Quer dizer, então, esses termos vêm surgindo com, assim, até uma certa frequência, mas, assim, a grosso modo, eles estão diretamente relacionados com essa parte de internet das coisas ou Internet of Things. Esse termo internet das coisas, ele não é novo, ele é de 1999. Tá? Ele foi utilizado pela primeira vez, então, por Kevin Ashton, que era um britânico que desenvolveu um sistema de reconhecimento de objetos com RFID. RFID é uma tecnologia que ela hoje não está sendo tão utilizada, mas em um determinado momento, principalmente ali no início dos anos 2000, ela era o tipo de sensor de transmissão que se tinha naquela época. Hoje vocês encontram esse RFID naquelas tags dos pedágios, né? Aquela tag do pedágio, ela utiliza essa tecnologia. Então, ela está bastante limitada, é uma antena com alcance mais curto, mas vocês também encontram em etiquetas de loja, né? Não sei se aí em São Paulo as grandes magazines usam, mas eu tenho, por exemplo, lá em Porto Alegre, eu vi que na Renner as etiquetas estão usando a RFID e eles automatizaram um caixa onde coloca as roupas ali e as roupas informam os seus preços e aí tu já vê ali, confere se está tudo certinho que você comprou e passa o cartão de crédito. Então, são quiosques de autoatendimento com essas antenas. Então, assim, o RFID, ele em um determinado momento, ele era muito promissor para a internet das coisas e hoje ele está limitado ao controle de estoque, a essa questão de usar em etiquetas de roupas, essa questão do pedágio e coisas mais pontuais, assim, né? Por causa do limite de alcance, porque ela é uma tecnologia mais barata, e aí ela tem todo um porquê que ela assumiu esse lugar, né, no mercado, depois dela ter sido ali tão badalada no início dos anos 2000. Depois disso veio surgindo assim a galope, né? Talvez melhorando o Wi-Fi, melhorando o Bluetooth e outras tecnologias de transmissão sem fio que surgiram também com maior alcance. Então, assim, a tecnologia ela vem avançando muito rápido e em termos de comunicação tem bastante novidade desse período todo aí, que são praticamente aí mais de 20 anos. Então, assim, o panorama, né, quando a gente fala aí de internet das coisas, a gente tem ali diversas soluções e talvez aplicações que entre a indústria, entre a sustentabilidade, entre a segurança, entre a transmissão, conectividade de pessoas,
a parte da robótica, que faz uso também de alguma coisa de IoT, a área da saúde, que está ali circulada, né, no slide, mas o fato é que esse universo, ele depende de diversas coisas, assim, de diversos habilitadores. Então, por exemplo, quando eu falo de IoT, eu não tenho como não falar em conectividade. Quer dizer, eu preciso de acesso de transmissão, eu preciso ter nesses dispositivos, de alguma forma, uma comunicação. E essa comunicação, ela está muito relacionada, aí embaixo eu coloquei ele para vocês, isso aqui foi retirado de um white paper da Ericsson, eu coloquei ali para vocês alguns tipos, porque a Ericsson ela atua muito na parte de rede celular, e aí alguns tipos de aplicações, no sentido de aplicações e as suas necessidades de conectividade, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de saúde, a gente fala de IoT da área crítica. Ou seja, eu preciso de um dispositivo que seja capaz de processar e transmitir, e de preferência numa latência muito baixa. O que é essa latência? A latência é o atraso na transmissão. Então, assim, a gente não pode desenvolver aplicações para a área da saúde sem se preocupar com essa questão da conectividade. Então, são coisas que estão muito interrelacionadas. Existem outros tipos, por exemplo, quando a gente vai olhar ali a parte da agricultura, essa latência ela não é tão crítica. Né? Porque, por exemplo, a temperatura de uma cidade ela não vai ter uma variação muito rápida de um segundo para outro. Quando eu falo numa aplicação para a saúde, esse um segundo vai fazer a diferença de salvar uma vida. Então, esse período de transmissão, né, que o dispositivo, digamos que eu estou falando de um dispositivo que fica monitorando uma pessoa que tem um problema cardíaco. Esse tempo de avisar o socorro, ele tem que ser muito rápido, ele tem que ser quase que instantâneo para poder salvar a vida dessa pessoa. Porque se essa mensagem não chegar onde tem que chegar, a pessoa vai infartar. Então, a gente entra nesse tipo de transmissão crítica e não são todas as tecnologias que têm essa capacidade. Vou falar um pouquinho mais dessa tecnologia de transmissão, só para vocês assim entenderem os diferenciais do IoT aplicado para a saúde e das outras áreas, tá? Aqui também a gente tem plataformas, e aí nesse caso ali, quando o Marcelo falar, ele vai falar das plataformas, quer dizer, eu tenho já um sistema que é capaz de coletar dados, então quando vocês querem fazer uma prototipagem, ver se o sensor está funcionando, se ele está transmitindo, eu não preciso construir todo o sistema de nuvem, eu já tenho plataformas que me ajudam nesse momento a fazer essa prototipagem. Claro que se vocês forem desenvolver um produto para colocar no mercado, aí vocês vão ter que, né, ter alguma coisa mais robusta, mas em termos de protótipo e de testes, a gente tem uma série de plataformas aí que nos auxiliam. Até mesmo com trabalho de conclusão, coisas assim, essas plataformas são bem-vindas e elas conseguem atender bem o propósito dessa parte de protótipos. Aí tem a questão de gerenciamento de dispositivos, né? Então, uma outra área, assim, talvez mais elevada, né? Além dessa questão das plataformas. Então, eu tenho conectividade, eu tenho plataformas, eu tenho área de negócios, que talvez tenha que ser uma coisa também importante, né? Então, não adianta também pensar em produto se esse produto não tiver espaço no mercado. E por fim, ali também de a questão de gerenciamento de projetos e consulta de negócio também. Isso aqui está um pouco relacionado com a parte da Ericsson, que é esse artigo de onde saiu essa figura, ele é especificamente para a parte de 5G. Então, tem algumas características aqui que estão relacionadas ao uso de 5G e o que esse 5G atende para essas diferentes áreas que tem aqui, né? Então, é mais para ilustrar para vocês. Quando a gente fala de tecnologia, então, tem todos esses protocolos aí, e essa figura aqui
ela ajuda a entender um pouco desse universo, quer dizer, quando eu falo de internet das coisas, eu não estou falando de uma única conectividade, eu não estou falando de um sistema que não vai utilizar uma infraestrutura de internet. Eu posso ter dispositivos coletando dados com Bluetooth, dispositivos coletando dados com Wi-Fi, dispositivos transmitindo a longa distância com celular. Quer dizer, eu mesclo várias dessas tecnologias e eu tenho um alcance, às vezes, que vai além da questão mais próxima até a transmissão ali entre a cidade ou entre diferentes localidades, né? Eu posso pensar assim, que eu faço um sistema para monitorar pessoas ou pacientes que estão numa região que não tem um especialista médico, e esse paciente, então, ele pode ser atendido por alguém à distância, e vocês lembram da telemedicina, né? Então, a telemedicina, ela é um atendimento por vídeo, mas vocês imaginam que eu posso ter esse vídeo e eu posso ter os dados daquele paciente em tempo real que eu estou monitorando. Então, tipo, batimento cardíaco dele, como é que tá, pressão arterial, oxigenação. Então, eu consigo coletar esses dados em tempo real para fazer um atendimento mais efetivo. E aí eu não preciso estar na mesma localidade, né? Eu aqui falo do interior, eu, Marcelo, o Tiago, estamos no interior de Santa Catarina, né? A unidade da UFSC, que é a Engenharia da Computação, fica a 200 quilômetros de Florianópolis. Então, aqui no interior, por exemplo, essa questão médica ela é muito incipiente. Tem um hospital regional na cidade, com um número de leitos reduzido, número de especialistas também reduzido, agora que está melhorando, pós-Covid, eles estão conseguindo ampliar os serviços dos hospitais, mas ele atende toda a região do extremo sul catarinense. Então, não atende somente a cidade. A nossa cidade tem 60 mil habitantes, mas o entorno todo depende desse hospital e da especialidade que ali tem. Então, essas outras cidades poderiam ter sistemas de atendimento que pudessem ser remotos, que pudessem utilizar dessa tecnologia para manter, então, os seus pacientes sem ficar deslocando, por exemplo, de uma cidade para outra. Com relação ao crescimento, então, dessa área da saúde, né, por que que essa área ela é tão importante, né? Eu acho que já dei alguns exemplos para vocês, mas, assim, questão de melhorar o atendimento, principalmente melhorar o atendimento e redução de custos da área de saúde pública, né? Isso é um ponto muito importante que tem que ser mais, talvez, explorado, né, pelos pesquisadores de universidades, porque a gente teve aí 2 anos, né, praticamente, de experiência do que acontece com o nosso sistema de saúde quando sobrecarregado por uma pandemia. Então, a gente tem pela frente o envelhecimento da população, que também vai sobrecarregar esse sistema de saúde. E aí que entra a importância de desenvolver novos produtos e novas tecnologias para atender as pessoas, para que elas não utilizem tanto esse sistema hospitalar, né? Que deixa o hospital, então, para doenças mais complexas. Então, aqueles pacientes idosos com doença crônica que possam ser atendidos à distância através de sistemas de monitoração, por exemplo, né? Então, tem aqui a supervisão de pacientes também é possível, supervisão e acompanhamento pós-alta, que são outras aplicações que depois nós vamos falar, que eu vou falar, né? Que também podem ser beneficiadas pelo uso de internet das coisas. Junto disso tudo, a gente tem o avanço da indústria de eletrônicos e de microprocessadores de comunicação, né? Essa área ela vem crescendo muito. Hoje a gente já está aí com alguns pontos de cobertura 5G, aqui no interior não, né? Mas São Paulo aí vocês são já praticamente 5G, né? Eu acho que em toda a cidade. Mas isso já está se caminhando para um 6G, né? Eu acho que 2030 é a previsão do lançamento do 6G, talvez antes, mas o 6G promete entregar ainda muito mais conectividade do que já está sendo ofertado pelo 5G. Então, assim, avança,
tecnologia é necessária, a comunicação é necessária, as pessoas não vivem sem, e esse benefício dessa comunicação. E aí o que que se destaca nesse 5G, né? Essa é a latência menor, principalmente, os benefícios disso têm que se refletir lá na ponta com novos produtos e o desenvolvimento dessa parte, principalmente do IoT. Quer dizer, o IoT tem que avançar e tem que chegar no hospital, né? Não dá para ficar só nos protótipos. Então, outra coisa que tem avançado nesses últimos anos também é essa parte de sensores. Hoje a gente praticamente tem sensor para medir tudo, quase tudo que se quiser, né? O leque de opções dessa parte de eletrônicos e de sensoriamento é muito grande, então avançam também pesquisas relacionadas a sensores de diversas áreas, que depois eu vou falar mais um pouquinho também. Mas é assim, aqui está algumas das características por que essa área assim, ela é tão importante, tá? Então, assim, só para enfatizar uma definição, então, afinal de contas, o que é internet das coisas, apesar das várias nomenclaturas encontradas, então, internet das coisas aplicada à saúde, ou Healthcare Internet of Things, que é o termo mais apropriado desses conceitos que eu estou apresentando, né? Vocês encontram às vezes na literatura como IoT. Então, ele é um ecossistema que abrange sensores, recursos de comunicação, gateways, servidores em nuvem e outros elementos necessários para coletar, processar e analisar dados de saúde, além de tomar decisões e conectar as ações relacionadas aos pacientes, aos médicos e aos profissionais de saúde. Entre as vantagens e as desvantagens, então, dando um resumo de algumas aplicações que eu já falei, eu posso ter monitoramento em tempo real de sinais vitais de pacientes, permitindo um acompanhamento mais efetivo, diagnósticos mais precisos, né, melhorando a tomada de decisão médica, né? Então, a ideia é que se tenha ferramentas de monitoração com esses sensores para auxiliar o médico na hora que ele tem que decidir qual o tratamento, qual a forma mais efetiva de lidar com aqueles pacientes, a melhoria da eficiência dos cuidados de saúde, concentrando nos pacientes no acompanhamento de informações, quer dizer, eu consigo fornecer mais informações personalizadas dos pacientes para os médicos, né? Redução de erros médicos e aumento da segurança de pacientes, e melhora da comunicação entre médicos e pacientes, permitindo acesso fácil. As desvantagens estão relacionadas ao uso da tecnologia, então preocupações com privacidade e segurança, cuidar o custo elevado dos dispositivos, tem alguns sensores da área da saúde que são caros, né? Então quem desenvolve os sensores ainda está fazendo um produto muito caro e aí não se torna muito acessível, por isso talvez não chegue no hospital, então precisa promover aí alguns produtos com um custo mais baixo, né, para aumentar a popularidade, então, do uso dessa tecnologia. Possíveis problemas técnicos de manutenção dos dispositivos, depois os meninos, quando falarem da parte prática, eles podem até citar algumas dificuldades que a gente tem quando está prototipando, né? Então, o jumper mal conectado, é uma, é um código que não está rodando porque a versão não é a mesma do que rodou antes e aí alterou alguma coisa e assim vai, né? Surpresas da parte técnica e prática e do mundo. Quando a gente vai fazer experimentos, sempre a gente é surpreendido com algumas coisas que a gente não tinha pensado. Sempre que a gente fala também dessa parte de sensores e coletar sensores vestíveis e coisas para coletar dados, a gente tem a preocupação com as baterias, também isso é um outro ponto crítico. Potenciais limitações de alcance da tecnologia, então, no caso, o 5G ele é muito badalado para a área da saúde, mas se a gente observar, a gente está num país enorme, onde o 5G hoje ele é uma realidade nas capitais, mas no interior ele não chega, então não adianta eu propor uma solução que seja só 5G, que eu vou limitar
o acesso ao meu produto. Eu tenho que pensar em outras alternativas de conexão para poder fazer funcionar, né. Então, não adianta eu criar um produto que é só voltado para o 5G, porque daí eu não consigo uma escala de produção, do dispositivo. Então isso, quem pensa na tecnologia tem que colocar também no seu projeto. É a possível dificuldade em integrar a tecnologia com o sistema de saúde já existente, né. A gente tem um legado aí do sistema SUS, e aí possivelmente toda nova tecnologia, ela é uma mudança, ela é um impacto nos sistemas que já estão rodando, às vezes o sistema que está rodando é mais antigo e tem também então que se pensar em como integrar essas coisas ou essas novas propostas tecnológicas junto de um sistema que já está aí e precisa, né, assim, de tempo para poder fazer essa migração e essa integração com o sistema que já roda aí na saúde. Quando a gente fala de infraestrutura, e de normativas, você sabe que essa área de rede sempre tem normas, né. Não sei se vocês têm disciplina de rede sem análise de desenvolvimento de sistemas, mas, essa parte de rede sempre precisa de normatização. Mas com relação à internet das coisas para a saúde, não existe uma norma específica. Existem grupos de trabalho que hoje, estudam algumas questões específicas da saúde, mas nenhum grupo estuda especificamente a IoT para a saúde. Então eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de normas que estão vigentes para a área geral, assim, de internet das coisas, né, para aqueles que pretendem aí trabalhar com essa área. Então, principalmente, questão de requisitos funcionais, requisitos não funcionais, que o dispositivo que for ser desenvolvido tem que ter. Então, algumas questões aqui, elas são pertinentes para desenvolvimento de produtos. Então, como não tem uma normativa, basicamente a arquitetura de internet das coisas, ela tem camadas, né? E a gente tem camadas de coisas, uma camada de comunicação e uma camada de nuvem e distribuição. Essas camadas, elas não são um consenso, tá? Existem trabalhos que consideram 4 camadas, tem outros trabalhos que vocês vão olhar aí, se vocês forem pesquisar esse tema, vocês vão achar 5 camadas, 6 camadas. Então, como não tem uma normativa internacional que diga quantas camadas de rede tem que ter, ou quantas camadas de interface entre esses aplicativos tem que ter, cada um, né, enxerga de uma forma ou implementa de uma forma. Então aqui a gente tem mais ou menos, são 3 camadas, porque eu tenho as coisas, que são os sensores lá na ponta, né, e essas coisas que vão ter esse sensor, elas precisam transmitir os dados. Então eu coleto o dado e transmito. Dependendo da área, essa coleta de dados pode ser o quê? Ah, temperatura, umidade, se for, sistema de saúde, pode ser, atividade física, por exemplo. Então, existe uma série de parâmetros que podem ser coletados por essas coisas. Então, a gente enxerga a arquitetura com essas camadas aqui que eu estou colocando para vocês. São 3, mas parece 4, né, mas são 3, tá. Então, aqui eu tenho as coisas e os sensores, que é uma camada. Eu não tenho uma coisa sem o sensor. Então, elas estão interligados, assim, eles são praticamente uma coisa só composta por um conceito de coisa, mas que ali vai estar fixado um sensor ou mais sensores para poder coletar os dados. Aí esses dados vão ser coletados, eles vão ser transmitidos de alguma forma. Quando a gente fala em transmissão de dados, a gente precisa de uma camada de pré-processamento de dados, tá? Então a gente não joga esses dados diretamente na nuvem. Quer dizer, algumas nuvens pode-se jogar os dados diretamente na nuvem, não tendo essa camada de borda. Esse fog aqui chama Edge Computing ou Fog Computing, que são as camadas de borda. Isso aqui é uma coisa relacionada à parte de redes também, tá? Por que eu tenho uma camada intermediária? Porque eu estou gerando um volume de dados muito grande
E eu não quero gastar a minha nuvem, que é paga, com dados crus, por exemplo, dados do jeito que eles foram coletados. Então, eu posso fazer um pré-processamento, eu posso aplicar uma IA nesse caminho intermediário antes de jogar na nuvem. Quando eu jogar na nuvem, é o dado que tem que ser sincronizado com o médico, com o cuidador, com quem for que está acessando aquelas informações ali, tá? Mas assim, de uma forma bem reduzida é isso. Quais são os protocolos de comunicação que eu tenho? Normalmente eu tenho Bluetooth, 6LoWPAN, I3E802.15.4, LoRaWAN, Sigfox, SubGiga, e deve ter mais pelo menos uns 10 ou 15 protocolos aqui que eu poderia estar colocando para vocês. Da área da saúde, basicamente se utiliza é o BLE, que é o Bluetooth Low Energy. O Wi-Fi que não está aqui, que eu esqueci de incluir, mas depois os meninos vão falar, porque o Wi-Fi e o MQTT estão aparecendo ali, ó, numa outra camada. Então, a gente lembra daquela figurinha lá que tinha várias tecnologias? E a gente tem vários níveis. Aqui, então, a gente vai ter esse universo misturado de diferentes tipos de transmissão, diferentes tipos de protocolo para transmitir. Não é um protocolo só que funciona dentro desse universo de internet das coisas. Então, aqui um exemplo mais prático, eu posso ter uma camada de sensores aqui nos pacientes, coletando sinais vitais, temperatura, respiração, pressão e batimentos cardíacos. Eu posso transferir esses dados por Bluetooth, por 6LoWPAN ou por qualquer outra rede de sensores mais próxima, porque aqui a área de cobertura é interna e eu só preciso cuidar da latência. E eu posso ter, então, agrupamentos desses dados por andar. Eu posso botar um edge aqui, um fog, juntando dados de pacientes por andar. Quer dizer que é uma tentativa de estruturar os dados que estão sendo coletados pelos dispositivos de IoT, onde eu tenho coisas, comunicação e processamento, para poder viabilizar essa diversidade de sensores, porque vocês pensam que uma das coisas e uma das características que se tem na internet das coisas é o volume massivo de dados. Eu tenho muitos dados coletados e transmitidos ao mesmo tempo, e eu tenho que lidar com isso de alguma forma. Então, a parte de coisas é para aquisição de sinais, né? Então, os parâmetros que se deseja monitorar, seja de um paciente ou seja de um ambiente, eu posso ter sensores no ambiente, não só nos pacientes, posso monitorar as condições de temperatura, umidade da sala, por exemplo, né? Tem uma aplicação de qualidade do ar que monitore esse tipo de coisa. Essa aquisição, então, de parâmetros físicos não invasivos, né? Então, eu tenho uma série de sensores que são não invasivos, e a gente tem também surgido nos últimos anos sensores químicos. Eu achei que estava ali em seguida, mas não está. Sensores químicos também que têm avançado no desenvolvimento aí de novas tecnologias. Então, aqui só para exemplificar, né, essa transição de dados que a gente tem, que nem sempre essa transição de dados é feita com o mesmo protocolo. Eu posso transmitir do Bluetooth, depois eu posso usar um Wi-Fi, eu posso usar um HTTP, um MQTT, então tudo na mesma aplicação. Exemplos de parâmetros, então, frequência cardíaca, temperatura da pele, temperatura corporal, respiração, resposta galvânica da pele, que é para ver se a questão, se a pessoa se estressou ou não, né, nível de sudorese, eletroencefalograma, eletrocardiograma, eletromiograma, então tudo isso são sinais que podem ser utilizados aí na área da saúde. Eu coloquei um exemplo aqui de um sensor, que eu acho que é um dos mais conhecidos, quem é corredor aí, se tiver algum corredor aí, alguém que gosta de corrida vai reconhecer. Então, a forma como o batimento cardíaco é medido aqui no relógio da Garmin é com esses LEDzinhos aqui. Aqui vocês têm a foto de como que essa tecnologia funciona.
A partir dessa identificação aqui de batimentos cardíacos, então, o próprio aplicativo desse relógio, ele consegue fazer uma avaliação do sono da pessoa, se o sono foi profundo, quando que o sono foi leve, quais minutos que acordou, desde que a pessoa durma com o relógio, claro, né? Mas são exemplos de coisas que podem ser medidas aí e que já vem há algum tempo no mercado, já está bem consolidado. Aqui o exemplo dos sensores químicos, né? Talvez o sensor químico mais conhecido seja o de medir a glicose. Eu não vou entrar muito específico nisso, mas os sensores químicos, principalmente os não invasivos, né? Eu tenho uma colaboradora que atua em alguns projetos comigo, que é a professora Lívia, que trabalha exatamente com sensores químicos. Então, ela deu uma aula aí para a nossa turma lá do pós-graduação da Federal de Ciências da Saúde Porto Alegre, explicando o funcionamento desses sensores. E assim, basicamente, o que tem avançado nessa parte de sensores químicos é porque agora eles estão tentando como que transmite, porque a reação química ela consegue identificar, mas a dificuldade sempre está porque existem muitos parâmetros para ser analisados. Então, ainda tem bastante dificuldade, mas essa área ela tem avançado de forma bem significativa para ajudar aí nos diagnósticos e tratamentos da área da saúde. Botei aqui para ilustrar que não são só parâmetros físicos, mas a gente tem também sensores químicos aí que podem ser utilizados. Parte da comunicação eu já falei bastante coisa, né? Então, tem avançado, caminha-se ali para uma conexão total a partir do momento que o 5G está sendo instalado e futuramente o 6G, que tem a previsão ali então da latência zero nas transmissões. Diversos tipos de protocolos, 6LoWPAN, Bluetooth, todos esses protocolos aqui, eles podem então ser utilizados para a internet das coisas na saúde, tá? São protocolos de rede de transmissão. Depois os meninos, eu acho que na demonstração fica mais claro o que é esse protocolo. Eu estou avançando aqui, porque senão eles não vão ter tempo de falar. E os tipos de rede também, existem redes, né? Vou botar aqui, né? Redes corporais, que chamam. Então, aquele próprio relógio que eu mostrei para vocês, ele transmite via Bluetooth, né? E aí, qualquer dispositivo que vocês tenham que transmita via Bluetooth, ele precisa de um gateway. Normalmente, o gateway é o celular, né? Eu preciso desse celular próximo para que esse celular transmita para a nuvem. Mas existem outras tecnologias também que podem ser aplicadas, né? Então, tem sido bastante utilizado o Bluetooth Low Energy justamente por utilizar o celular como gateway. Mas nem todas as aplicações a gente consegue fazer isso, tá? Aqui alguns exemplos, então, monitoração aqui do ar, a queda de doses, depois eu vou falar mais ali no final, se sobrar um tempinho. Vou adiantar aqui para o Marcelo apresentar ali começarem a parte prática e depois se sobrar um tempinho eu finalizo ali com as aplicações. Boa noite a todos. Eu me chamo Marcelo, sou estudante de graduação em Engenharia de Computação na UFSC e sou orientando da professora Ana Lúcia. Eu trouxe um exemplo mais voltado para implantação de um broker na nuvem. É um exemplo bem simples. A gente vai falar um pouquinho sobre o Helix. Então, o Helix, como eu falei, ele é um broker, então ele vai ficar responsável por receber esses dados de sensores, e aí pode ser sensores de qualquer espécie, eles vão estar sendo controlados normalmente por um microcontrolador, tá? No exemplo que a gente trouxe, vai ser um ESP32. E o Helix, ele é de código aberto, então se vocês entrarem lá no repositório do GitHub, vocês vão ter acesso ao código dele. E ele tem uma instalação, tipo, extremamente fácil. Então, vocês podem colocar ele em qualquer máquina ou máquina virtual.
Inclusive, a recomendação é que coloquem alguma máquina virtual na nuvem. Dei outros 3 exemplos, tem o EC2 da AWS, tem a GCE da Google e tem a VM da Azure, que seria a Microsoft, né? Então, qualquer um desses tipos de computação na nuvem, no caso, máquinas virtuais, a configuração é bem simples, a gente só precisa abrir algumas portas da rede com portas TCP, no caso, né? Para cada camada do Helix, e a instalação é só um script. Então, é basicamente dar um clone dentro de uma máquina virtual dessas e dar um ponto barra install, que nem está ali no exemplo, tá? O Helix, ele serve tanto para receber quanto para transmitir os dados de sensores, e ele aceita 2 tipos de protocolos de transmissão diferentes. O HTTP, que seriam chamadas REST, acredito que já estejam familiarizados, tipo, é como se fosse uma API RESTful, e o MQTT, que funciona um pouquinho diferente, ele funciona com middleware de mensageria, então a gente tem aquele esquema de publicação e subscrição de filas. E o armazenamento do Helix, ele é feito em MongoDB, então é um banco de dados NoSQL. Cada sensor ele vai ter como se fosse uma base de dados separada lá dentro desse Mongo. E ele também tem um dashboardzinho para vocês acompanharem a transmissão atual. Tipo, vocês não conseguem ver os dados por lá, vocês conseguem ver, tipo, a quantidade de dados sendo recebidos, sendo enviados, etc. Mas eu não consigo ter acesso aos dados em si. Para ter acesso aos dados, eu posso ou solicitar também para o Helix, e ele vai me transmitir os dados ou HTTP ou MQTT, ou eu posso diretamente acessar o MongoDB e pegar os dados da maneira que eu preferir. Tem essas 3 maneiras de acessar os dados. E para envio, no caso, eu teria que usar o MQTT ou o HTTP para fazer o envio desses dados para o Helix, tá? E aí fica tudo armazenado na nuvem, bonitinho, sem eu ter que me preocupar em desenvolver uma API, sem eu ter que me preocupar com desenvolver uma arquitetura mais complexa em um desses serviços de nuvem. E aí eu trouxe um exemplo bem simples, inclusive é o exemplo que tem lá no Helix, que seria de um sensor de temperatura e umidade acoplado no ESP32, que seria o controlador. Como que a gente faz essa transmissão para o broker para ter o nosso dado armazenado na nuvem. Então, a gente basicamente precisa dar um ID para o nosso dispositivo. Então, cada microcontrolador barra sensor, tipo, o conjunto desses dois vai ter que ter um ID diferente. E a gente precisa também ter o nosso IP que foi liberado lá nas portas na configuração do broker, né? Então, isso a gente faz ali na primeira imagem. Na segunda, daí seria a coleta dos dados. Então, a gente faz uma coleta constante. Nesse caso, a gente coleta 5 amostras. No caso, é uma amostra a cada 10 segundos. Então, em 1 minuto, a gente coleta 5 amostras. Depois, a gente faz um tratamento desses dados. Então, esse ESP32 ele serve meio com fog. A gente tira a média para tirar um pouco do ruído desse sinal. E aí faz uma request HTTP para aquele endereço que a gente gerou cadastrando o Helix na nuvem. Daí essa chamada é bem simples. O Helix ele oferece dois tipos de chamadas via HTTP. Uma de criação de entidade, que permite que os nossos sensores sejam plug and play. Então, mesmo que aquele sensor nunca tenha enviado nada para o meu broker ele vai conseguir tipo criar uma nova base de dados para aquele sensor, para aquele controlador e já vai começar a utilizar ela. Ou se ela já existe, eu posso só dar um update, tá? E aí a gente faz uma request HTTP, que nem ali no quadro 5. No caso, o formato da informação que vai para o broker, ele é um JSON, né? A gente usa um MongoDB, então a gente tem que usar esse formato. E aí a gente faz uma requisição POST, como um padrão do HTTP, com esse JSON, que tem as informações do sensor, os dados lidos e o ID, que é aquele que a gente definiu no primeiro quadro, para que seja armazenado da maneira correta. E é basicamente isso.
Depois disso, para acessar esses dados, como eu falei, a gente teria que acessar diretamente o Mongo. E aí a gente poderia fazer qualquer coisa. A gente poderia plotar ele para o usuário, a gente poderia usar algum tipo de machine learning em cima desses dados de sensores medidos. A gente pode só tipo, criar uma interface, entre outros. E uma das coisas que eu esqueci de mencionar é que, por utilizar o protocolo MQTT, a gente já tem diversos tipos de dashboard disponível. Tipo, tem vários dashboards que são tipo você arrasta alguns gráficos que você quer, você indica qual o dado que você quer que seja demonstrado naquele gráfico, e você só passa tipo um endereço MQTT. E o dashboard se atualiza sozinho. Tipo, tem várias aplicações desse tipo. Então, por exemplo, eu posso ter o meu ESP32 enviando os dados de sensores para uma AWS utilizando o Helix. E aí, em outra instância, eu posso ter um dashboard com um protocolo MQTT implementado e sem eu precisar desenvolver nada, eu posso só informar o endereço IP e a porta do MQTT do Helix e aquele dashboard vai passar a ser alimentado pelos dados em tempo real que estão sendo coletados pelo ESP. Isso com muito pouco desenvolvimento, que seria essa parte do ESP32, aquela configuração da nuvem e basicamente é isso. A gente já tem uma aplicação praticamente completa com poucos passos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma etapa depois, eu posso responder também. Então, eu sou o Thiago, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o protocolo MQTT, porque muita gente acaba conhecendo só o HTTP, e o MQTT, como ele é feito mais para sistemas embarcados, pouca gente conhece. Eu descobri ele só fazendo o curso de redes, a matéria de redes, né? E o MQTT, ele, como eu falei, ele é mais leve do que o HTTP e ele é mais simples também. Ele funciona um pouco diferente. O Marcelo até comentou, o MQTT ele precisa de um broker, que é um intermediário, diferente do HTTP, que é uma conversa entre o cliente e o servidor, em que o cliente faz requisições e o servidor responde. O MQTT é mais um estilo de conversa. Todos os dispositivos que estão conectados a esse broker conseguem tanto enviar como receber dados. Ele separa esses dados em essas mensagens em tópicos, que basicamente você se conecta a um tópico, você se inscreve a um tópico. Os tópicos podem ser um pouco comparados para fazer uma relação com um grupo de WhatsApp. Então, aquelas pessoas que querem receber aquelas mensagens vão entrar naquele grupo e as mensagens enviadas naquele tópico vão ser recebidas. Isso causa um problema, porque um cliente não sabe quando o outro cliente está conectado, quando ele está offline ou quando ele está online. Mas para tentar resolver esse problema, o MQTT, na hora de que você conecta com o broker, você consegue pedir, quando eu desconectar, envia essa mensagem nesse tópico, que é uma mensagem post-mortem, que permite resolver um pouco esse problema de informar aos outros clientes naquela rede que aquele dispositivo está offline. Outro problema que o MQTT tem um pouco é que, como um cliente não conversa diretamente com o outro, é um estilo meio de broadcast, ele envia naquele tópico e os outros clientes podem ver ou não, você não sabe se o outro dispositivo realmente recebeu a mensagem. Você pode implementar isso em código, mas o MQTT, dependendo da forma que você envia, tem a forma mais segura, que ele realmente tenta bastante enviar para o outro dispositivo, mas claro, você pode acabar perdendo alguma mensagem e não saber que aquela mensagem foi perdida. Nesse caso aqui, eu fiz uma pequena apresentação para vocês, usando o ESP32, com o protocolo de comunicação MQTT, um DHT11, que é um sensor de temperatura e umidade, um switch magnético e um botão, tudo sendo visualizado pelo sistema Home Assistant, que é um sistema de automação de residências. Ele é feito para você fazer essas casas inteligentes, conectando tudo
na rede, na internet, interruptor, lâmpada. Eu vou falar um pouquinho mais dele depois. Pode voltar e dar o play no vídeo. Não está saindo som. Tá, aí quando ele conecta, eu basicamente vou mostrar que a temperatura e a umidade começam num valor e elas vão começar a cair, a temperatura cair, a umidade aumentar em algum ponto, se o vídeo decidir avançar. Eu vou colocar um gelo na frente do sensor. Te mostra as informações recebidas. Vocês perceberão que a temperatura irá cair e a umidade aumentar. Para Acho que a internet da professora tá meio ruim. vemos que ao aproximar o ímã ao sensor magnético, o valor muda no dashboard de off para on. Vemos também que mais de uma informação é passada ao mesmo tempo, aproximando o ímã e clicando no botão. Mesmo com o dispositivo enviando dados, o acionamento do LED não é interrompido. Quando o ESP é desligado, o Mosquito Broker envia uma mensagem pré-configurada ao servidor. Então, o Home Assistant volta a informar que o dispositivo está offline. Tem um momento no vídeo, eu acho que não deu para ver direito, porque ele ficou meio travado, que eu aperto o botão e no dashboard o botão não faz nada. Ele começa a ligar e ele solta. Isso é um exemplo que a professora falou de problemas de prototipagem. Então, provavelmente, quando eu peguei no botão, ele ficou meio com mau contato, o protoboard parou de ler. E, então, tem um momentinho lá que eu estou fazendo exatamente o ponto de, olha, funciona tudo ao mesmo tempo. E aí o botão dá uma flicada e fica desligado. Provavelmente foram os fios, não o protocolo. Falando um pouquinho do Home Assistant, ele, como eu falei, é um sistema de automação de casa, só que ele é bem legal porque ele tem um dashboard que você pode configurar sem nenhum código. E ele já tem a integração com o MQTT, e no caso tem até o próprio Mosquito Broker, que normalmente você teria que baixar e rodar separadamente, ele já tem o servidor dentro dele. E ele é completamente open source e você tem que hospedar ele localmente. Você até pode hospedar na nuvem, mas como a ideia dele é ter o mínimo de latência possível, o local seria melhor, porque a ideia é que quando você liga seu interruptor, a luz acenda ao mesmo tempo e não com um delay de rede. Pode passar de slide. Mas a configuração dos sensores MQTT tem que ser feito em YAML, porque ele não identifica os sensores MQTT, então você tem que fazer uma configurada. Aqui a gente tem dois tipos de sensor, dois sensores analógicos e dois sensores binários. O analógico, né, pode receber qualquer valor numérico, e então a gente configura, e o binário é ligado e desligado. Todos eles têm que configurar o nome, um ID único, qual é o tópico que a gente vai se inscrever. Como eu falei no MQTT, você precisa se inscrever nos tópicos para receber as mensagens. E aqui tem o availability, que é basicamente para saber se aquele sensor está ligado ou não. Então, quando no pós-mortem ele envia aquela mensagem, ESP3201 disconnected, e quando ele liga, ele manda o que ele se conectou. Assim, a gente consegue fazer o dashboard mudar e informar que o sensor está disponível ou não. No caso do analógico, a gente diz como é que o valor vem. Então, no de cima é um valor float, que vai ser arredondado. Embaixo é um valor inteiro. E nos sensores binários, você fala qual mensagem você vai considerar ele ligado e qual mensagem você vai considerar ele desligado. Ali eu usei 0 e 1, mas poderia ser qualquer outro tipo de texto. Pode passar. Agora falando um pouquinho do código que estava rodando no ESP, se vocês já programaram em Arduino, vocês vão perceber que é praticamente a mesma coisa, até porque eu estou usando o Arduino, a IDE do Arduino para fazer o código, porque o ESP aceita código de Arduino. Então, no começo ali, a gente faz o include das bibliotecas. O PubSub é a biblioteca que vai nos permitir conectar com o MQTT. Colocamos ali algumas variáveis que vão ser o IP do MQTT, o próprio objeto do MQTT e o usuário e senha do MQTT.
Na direita, a gente consegue ver o setup do MQTT, que é basicamente configurar qual vai ser o IP do servidor e a porta do servidor, e qual vai ser a função que vai fazer o callback. O callback vai ser o tratamento das mensagens que ele vai receber. E no Reconnect, a gente tem tanto a conexão com o servidor, que você precisa colocar o nome de usuário e a senha, além dali a configuração já de qual vai ser a mensagem pós-mortem e o tópico que ela vai ser enviada. Além disso, a gente se conecta nos dois tópicos, a gente faz um subscribe e a gente publica que ele está online agora para também os outros dispositivos terem essa noção. Pode passar. Agora, na função callback, a gente recebe as mensagens dos tópicos que a gente se inscreveu e a gente vê de qual tópico ela veio e faz o que a gente precisar nas mensagens, nesse caso, ligar e desligar o LED. E embaixo, só ter certeza que a mensagem foi atualizada, que ele foi ligado, porque às vezes dá uns erros. E aqui, se você colocar um if de algum dos tópicos que não foram configurados, ele não vai fazer nada, porque ele só vai ler as mensagens dos tópicos que foram inscritos. No loop principal, basicamente a gente vê se o MQTT está conectado, senão a gente conecta de novo, às vezes desconecta, e a gente faz um loop. O loop é o que chama o callback. Então, sempre que você quiser que as mensagens sejam lidas, é necessário fazer um MQTT loop para ele pegar as mensagens que estão no buffer e tratar elas. Nesse caso, é tranquilo porque é um programa pequeno, mas em programas maiores, o ESP32 ele tem a capacidade de dual core. Então, você poderia fazer o recebimento dos dados em um processador e, em paralelo, fazer o envio de dados ou o tratamento de dados no outro. E assim você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo e aumentando a eficiência do código. Depois a gente só lê os sensores e envia os sensores para os seus tópicos. É bem simples esse código. É todo uma montagem com o código de exemplo dos sensores e do MQTT. Então, é super replicável. Qualquer dúvida no final, eu posso tirar também. Obrigado, Thiago. Obrigado, Marcelo. Espero que não tenha se apavorado muito com esse monte de código. Mas para vocês verem, assim, para fazer coisas simples, né? Quando a gente fala de prototipagem, aqueles jumpers, aqueles fiozinhos, assim, tem alguns alunos que eu mexo assim, meu Deus do céu, esse protótipo está parecendo uma aranha de tanto fio para tudo quanto é lado. E às vezes os meninos ficam preocupados só com o negócio, tem que fazer funcionar, e esquece um pouco dessa parte mais visual ali, né? Mas enfim, uma etapa de cada vez. Para finalizar, então, vou tentar falar rapidinho mais só aqui de algumas aplicações. A internet das coisas, ela não existe sozinha nesse universo aí de saúde, né? Ela é uma forma de coletar dados e transmitir dados, mas a gente precisa de quem analise esses dados e disponibilize esses dados de uma forma mais inteligente para auxiliar, então, o processo de tomada de decisão dos médicos, principalmente. Então, a gente chama isso de sistemas inteligentes, né? Então, a gente precisa de todo esse arsenal de protocolos, de dispositivos e de programação, e vai precisar de uma programação ainda analítica em cima, que é para poder transformar todos esses dados aí em informações inteligentes, porque também não adianta nada de coletar dados e não conseguir entregar lá na ponta um significado para esses dados. Aqui é um exemplo de um sistema de recomendação de estresse que a gente vem trabalhando, mas depois eu posso até falar mais um pouquinho. Eu passei para a professora Márcia uma lista de artigos aí que a gente tem publicado. A gente, quando eu digo assim, os alunos que trabalham comigo e o grupo que se formou para trabalhar com internet das coisas na saúde, que é o professor Silvio, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A gente tem um capítulo de 50 páginas aí publicado do SBCAS, que explica um pouco de todo esse universo aí de uma maneira mais
detalhada, acesso livre, vocês têm isso de acesso na internet, né? Então, aqui, doenças cardiovasculares é uma área promissora, desde que a gente consiga resolver problemas de latência, né? Então, podem ser utilizados dispositivos de monitoração de dados em tempo real. Aqui é um exemplo de um aparelho que foi desenvolvido. Eu faço parte de um programa de uma rede de pesquisadores do Rio Grande do Sul também, que se chama CIARS, Centro de Inteligência Artificial Aplicada à Saúde do Rio Grande do Sul. É um projeto financiado da FAPERGS e envolve mais de 10 universidades e 50 pesquisadores. Isso aqui é um dispositivo vestível que um grupo de professores lá da Universidade de Passo Fundo desenvolveu, né? Então, está sendo patenteado para coleta de dados. Eu vou passar aqui, esse aqui é um trabalho de conclusão de curso de um aluno nosso que desenvolveu um vestível com um ESP32, que é esse microcontrolador que os meninos mostraram ali como é que funciona. Então, esse trabalho aqui também foi um trabalho de graduação que foi publicado no Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde, e depois uma extensão dele foi colocada no Journal of Health Informatics, que a professora Márcia é editora-chefe, inclusive, né? Ele fez, então, além da análise de sinais, né? Então, aqui, o hardware todo foi construído pelo estudante, e depois eles fez na versão que foi para o Journal, ele fez uma forma de calcular o volume do coração, né? Então, esse trabalho foi publicado em 2022. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas, nem que sejam protótipos, mas que esses protótipos, né, se tornem produtos e, quem sabe, startups depois, porque nós precisamos aí que essa juventude esteja aí desenvolvendo novos produtos e tem muito espaço para isso. Só para fechar aqui, então, a gente precisa também que não só coletar dados, né? Então, vocês viram ali o exemplo do vestível que coleta esses dados, mas a gente precisa de sistemas também que ajudem na tomada de decisão e que analisem esses dados para enviar para o médico ou dentro de um sistema hospitalar. O nosso projeto que trabalha com a parte de biomarcadores para estresse, então a gente hoje tem uma aluna que está montando um protótipo para coletar os dados de temperatura, batimento cardíaco, não, batimento cardíaco, temperatura e o galvânico, que é o GSR, que é para medir sudorese. Então, ela está usando o ESP também, acho que ela não conseguiu entrar aqui hoje na palestra, mas a ideia é fazer, né, um protótipo, talvez, para medir esses dados de uma forma mais efetiva em profissionais de saúde. Mas ela começou essa pesquisa recentemente. Então, a gente tem aqui utilizado ainda, além dessa parte de IoT, a gente associa um projeto aqui que tem com computação afetiva. A gente pode usar elementos da Web3 e gêmeos digitais. Também tem o Lucas, que está aí assistindo a palestra, que está engajado aí em estudar essa parte. Temos também aqui o Marcelo, que está conduzindo uma pesquisa com os estudantes com essa parte de aprendizado federado, que é um aprendizado novo, que visa a personalização dos dados, que são coisas que resolvem algumas questões de saúde, que são experimentais, mas que estão, assim, na vanguarda do desenvolvimento. Então, a gente está aí pesquisando principalmente essas linhas ali. Envelhecimento da população, tem muita coisa para ser feita. Isso aqui também é de um capítulo recente. Existem muitos trabalhos ainda em nível de protótipo, de diversas áreas, monitoração das atividades diárias, monitoração da qualidade do ar, monitoração de queda de idosos dentro de residência, sistemas robóticos para auxiliar, robôs sociais. Então, tem uma linha aqui de levantamento de aplicações de internet das coisas para ambientes assistidos, que também é uma outra área de interesse aí que o nosso grupo tem.
Gerenciamento e questões de gestão hospitalar também podem se beneficiar muito com a internet das coisas. A gente hoje não vê praticamente nada aplicado nem em hospital, nem em unidades básicas de saúde, mas existem aí um campo de trabalho muito vasto para poder utilizar, né? Porque daí não envolve paciente, envolve só a gestão de recursos, de maquinário, de medicamentos, controle desses medicamentos, controle de estoque, que podem ser feitos aí com dispositivos de internet das coisas também. Erros de medicação. A parte de segurança eu vou pular, depois vocês podem ver lá no capítulo. Tem aqui algumas técnicas que podem ser associadas nos dispositivos. Eu quero para encerrar aqui, porque a professora Márcia me disse que vocês têm um interesse aí, talvez, em mercado, em saber se isso é uma área promissora ou não, né? Então, aqui tem uma pesquisa de 2022 que faz um levantamento dos assim, investimentos nessas áreas de tecnologia. E aí, onde estão as setinhas são áreas de interesse aí, né? E que estão relacionadas com essa pesquisa. Então, a gente tem aí a parte de saúde ali com alguns 796 bilhões nos próximos anos, até 2028, principalmente a parte de medicina personalizada, né? Que é uma questão aí que a internet das coisas pode ajudar. Não dá para usar essa forma de análise massiva de dados que a machine learning usa, mas já tem técnicas, como é o caso do aprendizado federado, que consegue fazer uma personalização já dessas informações. Quer dizer, quando eu controlo os meus dados, quando eu quero saber se a Ana Lúcia está estressada ou não, eu não posso olhar para um volume de dados de outras pessoas e de indicadores de que elas estão estressadas ou não, porque isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Então, isso vem, né, exatamente nessa questão. Eu preciso de alguma forma analisar dados, mas que esses dados sejam os meus dados que eu estou produzindo e para dar indicadores com relação ao meu comportamento. Então, isso entra aí nessas novas tecnologias e novas possibilidades que precisa, então, associar com a internet das coisas de saúde. Sim, e no Brasil aqui a gente tem um relatório que especifica algumas áreas prioritárias para o Brasil, então quem tem interesse de fazer projetos de IoT para a saúde tem que olhar esse material lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, porque ali são apontadas ali as principais demandas, né, para esse setor de saúde dentro do nosso sistema aí brasileiro. Então, corri um pouco, não falei tudo que tinha que falar, mas como eu disse para vocês, é muito difícil falar em 1 hora de um tema que é tão complexo e que tem tanta coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem algumas questões, acho que não sei se temos uns minutinhos ainda, mas estamos à disposição. Professora Márcia. Bom, Ana, Marcelo e Lucas, é isso? Errei o nome? Tiago. Obrigado. Tiago, é que você falou do Lucas, né? Tá? Mas Tiago, Marcelo e Ana Lúcia, muito obrigada, né, pela excelente palestra.